Boa noite, irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso culto virtual. Nosso culto acontece todo domingo, às 18 horas aqui no YouTube, e também de forma presencial na rua Castro Alves, número 510, Vila Antártica, Botucatu, também às 18 horas. Às segundas-feiras, às 2h30 da tarde, e às quartas-feiras, às 7h30 da noite, acontecem nossas reuniões de oração através do aplicativo Zoom. Aos domingos de manhã temos nossa escola bíblica, às 9h30 da manhã, também pelo aplicativo Zoom, e a escola bíblica infantil acontece aqui no YouTube também às 9h30. Se você deseja contribuir com seus dízimos e ofertas, pode fazê-lo através de transferência ou Pix, pelos dados que estão na tela e na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe o culto com outras pessoas. E vamos então prestar culto ao nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com você nesta noite. Que você possa ser sondado pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele possa usá-lo conforme a vontade dEle. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Oh, aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Sonda-me, Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Aleluia, Jesus.
Aleluia, Senhor. Sonda os nossos corações, ó Pai. Use as nossas vidas, ó Deus, conforme o Teu querer, ó Pai. Perdoa, Pai, os nossos pecados, ó Pai. Encha-nos, Pai, do Teu Espírito Santo, ó Pai. Usa-me, ah Deus, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Ó Deus, usa-nos, Pai, conforme o Teu querer, meu Deus. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, ó Pai, contra o Senhor. Nos ajude, Deus, a olhar, Pai, para o nosso irmão, ó Pai, com amor. Nos ajude, Pai, a ter cuidado, ó Pai, com nossas palavras, com nossas atitudes, ó Pai. Que possamos ser vigilantes, ó Deus. Que possamos ser cuidadosos, ó Pai, ao pregar a Tua palavra, Pai. Ao falar do Teu nome, ó Pai, que possamos falar com amor, com respeito. Que possamos ter, Pai, uma vida, Pai, com retidão, ó Pai. Que nós possamos nos orientar na Tua palavra, Pai. Amém. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel, louvor perene, só Deus merece. Canta e não cesse o seu louvor, de todos seja sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre nós. Amém? Amém. Que bom que nós estamos aqui hoje reunidos, presencialmente e virtualmente, para louvar o nome do Senhor. Essa oportunidade, essa bênção que nós temos, esse desejo que é criado no nosso coração e que nunca foi impedido, e nem pode ser impedido por ninguém, de louvar o nome do Senhor, que nós possamos exercê-lo aqui agora, com alegria no coração, com regozijo, com o desejo de louvar e engrandecer o nome do Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Amém. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Bom estarmos
tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Glórias no nome do nosso Senhor, que é digno de ser louvado, que é digno de ser engrandecido. Nome esse que nos traz vida, nome esse que traz paz ao nosso coração em meio à tribulação, nome esse que leva as nossas dores e os nossos medos. Ó Jesus, nós louvamos e engrandecemos o seu nome, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o seu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Amém. Glórias ao nosso Senhor.
Jesus, glórias ao nosso Deus e Pai, que é soberano sobre todas as coisas, que reina sobre toda a terra, reina sobre todo o céu. A Ele seja a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Nós vamos aprender essa nova canção. Você pode acompanhar conosco e cantar da segunda vez com a gente. A Ele o domínio, a honra e o louvor. Ele é soberano, dirige as nossas vidas, pois tudo Ele faz para o bem dos que o amam. Reina o Senhor, Todo-Poderoso. A Ele o domínio, a honra e o louvor. Ele é soberano, dirige as nossas vidas, pois tudo Ele faz para o bem dos que o amam. A Ti, Senhor, Rendemos glória, a majestade, pois te adoramos em espírito e em verdade. a Ti, Senhor, Rendemos glória, a majestade, pois te adoramos em espírito e em verdade. O Senhor, Todo-Poderoso, a Ele o domínio, a honra e o louvor. Ele é soberano, dirige as nossas vidas, pois tudo Ele faz para o bem dos que o amam. A Ti, Senhor, o poder e o louvor, em espírito e em verdade. A Ti, Senhor, o poder, o louvor, em espírito e em verdade. A Ti, Senhor, o poder, o louvor, em espírito e em verdade. Aleluia, reina o Senhor. Aleluia, reina o Senhor. Aleluia, reina o Senhor. Aleluia, reina o Senhor. Reina o Senhor. Ó Senhor Deus, nós declaramos, ó Pai, que o Senhor reina sobre as nossas vidas, que o Senhor reina sobre o nosso coração. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor reina acima de todo principado e potestade, ó Deus, acima de toda doença, acima de todo governo, ó Pai. O Senhor reina, ó Pai, sobre esse planeta, Deus. Nós te engrandecemos o nome, ó Pai. Nós queremos confiar no Senhor, ó Deus. Renova a nossa fé, ó Deus. Renova a nossa porção de fé, ó Deus. Derrama as tuas misericórdias sobre nós, ó Pai. E nos ajuda, ó Pai, a sempre enxergar
que o Senhor reina e que o Senhor está sobre nós. Por isso nós te louvamos, ó Pai, nós te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Deus abençoe. Olá, meu irmão, minha irmã, saúdo a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez nós nos reunimos neste culto online para separar esse momento, para refletir sobre a palavra do Senhor, para cantar os louvores, mesmo no conforto da nossa casa. Nós devemos lembrar que nós fazemos parte daquilo que Pedro chama de povo de propriedade exclusiva do Senhor, um povo que tem por objetivo na vida render ao Senhor toda a glória, toda a honra, toda a majestade que lhe é devida. E o texto que eu gostaria de ler com vocês para esta mensagem fala exatamente sobre isso, sobre o poder e a majestade de Deus, aquilo que de fato é a nossa esperança. Eu acompanho você a fazer a leitura do Salmo de número 93. Vamos ler? O texto diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. À tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. É um texto maravilhoso, é um texto que nós cantamos, algumas canções são baseadas nele, neste salmo, e é muito importante a gente lembrar, meus irmãos, em que momentos de dificuldade, momentos onde a situação parece nos apertar de todos os lados, dificuldades por todo o lado, nesse momento a gente precisa lembrar de uma coisa: tempos difíceis exigem de cada um de nós algumas virtudes na nossa vida. A gente precisa saber lidar com o dia bom, o dia de paz e de tranquilidade, mas eu tenho que ser um pouco elástico também para conseguir lidar com adversidades. Alguns dias maus vêm às nossas vidas e trazem adversidades. E quando a gente fala de virtude que nós precisamos cultivar, uma delas é a coragem. Mas a coragem para quê? A coragem apenas para que eu seja visto como um corajoso que não tem medo de nada? Não. A coragem, meus irmãos, ela pode tanto ser usada para o bem como usada para o mal. Observe só as palavras do pastor Jeremias Pereira falando sobre coragem. Ele diz o seguinte: a coragem para fazer o mal, a coragem para corromper, a coragem para roubar, a coragem para mentir e enganar os outros, visando beneficiar a si mesmo, a seu grupo, seu partido, sua equipe. E ele faz uma pergunta: será essa coragem uma virtude? Isso é algo que se deve aplaudir? A coragem é importante quando a serviço do próximo, de uma causa geral, boa e generosa. A coragem não é a ausência de medo, mas é a capacidade de superá-lo. A coragem, disse Cícero, pensador italiano, é que nos leva a enfrentar os perigos e suportar os labores. A coragem é a ausência de preguiça, frouxidão, pacatez insensata, omissão, medos e incredulidade. Muito interessante essas palavras do reverendo Jeremias Pereira, lá da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. E quando a gente olha então para esses dias que requerem coragem, essa coragem positiva assim para fazer o bem, para nós e para o nosso próximo, o que a gente deve fazer? Como adquirir essa coragem dessa forma, dessa maneira sadia e assim enfrentar os desafios diários? Meus irmãos, o Salmo 93 que nós lemos, ele nos evoca a olharmos para a majestade, para a glória, para a soberania do Senhor e para descansar nele. É muito interessante esse salmo. Este Salmo 93, ele é o primeiro de um grupo de salmos que vai do 93 até o 100, onde neste grupo, dentro do saltério, o assunto principal é o reinado do Rei Celestial, que é muitíssimo superior a qualquer monarca terreno, o salmista vai dizer, e que ele governa soberanamente sobre o mundo inteiro. Não há poder na natureza, meus irmãos, ou nos homens que possa desafiar esse poder, o reinado do Rei Celestial.
Então já fica uma dica para você: se você anda assombrado com tanta notícia ruim, se você anda assustado, né, com tantas adversidades que se levantam, faça essa leitura do Salmo 93 até o Salmo 100 de uma forma devagar, leia um salmo por dia e medite, né, faça nessa semana esse exercício para que você consiga assim descansar naquilo que a palavra do Senhor diz, que o Senhor é um rei que está acima de toda circunstância, de que não há páreo para ele, não existe outro como nosso Deus. Interessante a gente olhar para os grandes homens da história do cristianismo. Um deles, João Calvino, falando sobre o Salmo 93, ele diz o seguinte, abre aspas, o Salmo começa com a celebração da glória infinita de Deus. Então se declara que a sua fidelidade é de tal proporção que ele nunca frustra o seu próprio povo, que, abraçando as suas promessas, espera com mente tranquila por sua salvação em meio a todas as tempestades e agitações do mundo. Olha só que legal o que Calvino diz, o Salmo está exaltando a grandeza do Senhor. Nós somos um povo tão abençoado porque a gente tem os nossos olhos abertos pelo Senhor, pela graça de Deus que habita em nós, pela fé, e aí a gente pode caminhar junto com esse Deus. Então, eu convido você a fazer esse exercício, né, nesta oportunidade em que você está aqui me ouvindo, para que o Salmo 93, né, do 93 ao 100, mas hoje, sendo mais específico, o Salmo 93, ele tem essa característica. Você lendo, você percebe como o salmista está exaltando a figura do Senhor e a gente descansa nele. É interessante também que o conteúdo desse salmo ele é muito parecido com o Salmo 47, que é um outro cântico de júbilo pelo reinado do Senhor. Esses salmos eles formam uma confissão coesa, né, que diz respeito ao senhorio de Deus e à extensão do reino do Senhor. O Salmo 93, mais tarde na história da igreja, ele foi usado na liturgia judaica, né, na véspera do sábado. Aqui apenas como uma dica, né? Apenas como um comentário. Mas eu queria, juntamente com vocês, extrair aqui algumas lições que o Salmo 93 nos dá. Tá? Eu sempre gosto de dizer, eu não tenho a capacidade de sondar somente o coração, mas o Senhor tem. E eu acredito que através da palavra, que é um instrumento que o Senhor mesmo entregou a nós, o seu povo, ele pode tranquilizar, ele pode acalmar, ele pode reanimar, né, a nossa fé, a nossa expectativa de dias melhores, né, a nossa esperança. Então vamos lá para algumas das lições que nós separamos aqui. A primeira lição é o seguinte, meus irmãos, o governo de Deus abrange o mundo inteiro. Né? A gente olha para grandes homens, grandes nações, hoje fala-se muito sobre a China e os seus planos, e aí a gente fica olhando talvez para um grupo pequeno de homens que estão no governo ali como se eles fossem os mais poderosos, né, de todo o universo. Mas a gente como cristãos, né, nós como igreja do Senhor, nós temos a convicção de que se existe um governo que abrange o mundo todo, é o governo do Senhor. Olha lá o verso 1 e o verso 2, que o salmista diz, reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Meus irmãos, o que o salmista está dizendo aqui, o reinado de Deus, ele vem de um tempo que ele é anterior a qualquer data, é maior do que a convicção que nós temos até de eternidade. A nossa mente pequena, limitada, não consegue absorver, né, a grandeza da eternidade, a grandeza do Senhor que é maior do que a eternidade. Ele é um Deus majestoso, cuja glória é visível. Está lá no verso 1, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Meus irmãos, aqui a gente lembra de um aspecto muito importante dentro da teologia reformada. Se existe alguém que criou todas as coisas, esse alguém é o nosso Deus. Deus é o criador de tudo que existe. Existe até uma expressão que nós estudamos no seminário, creatio ex nihilo, ou seja, a criação do nada. Isso aqui é uma referência à crença de que a matéria não é eterna, mas ela teve de ser criada, né, por algum ato criativo, um ato criativo divino, frequentemente definido como Deus. É uma resposta teísta, né, uma resposta que faz referência, né,
a existência de um Deus, né? Trazendo à luz ali uma explicação como o universo passou a existir. É interessante a gente olhar o que um outro teólogo fala sobre isso, né? Louis Berkhoff, ele afirma na sua teologia sistemática o seguinte, que a doutrina da criação não é exposta na Escritura como uma solução filosófica para o problema do mundo, mas sim em seu significado ético e religioso como uma revelação da relação do homem com o seu Deus. Ela salienta o fato de que Deus é a origem de todas as coisas. A criação, a doutrina da criação, salienta o fato de que Deus é a origem de todas as coisas. E que todas as coisas lhe pertencem e lhe estão sujeitas. Pertencem e estão sujeitas a quem é Deus. Berkhoff ainda diz, o conhecimento dessa doutrina só se obtém da Escritura e se aceita pela fé. E ele menciona a passagem de Hebreus 11:3, que eu vou ler para você, que diz o seguinte, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então o que Berkhoff está dizendo aqui? Que a palavra de Deus nos deixa claro de que todas as coisas não apareceram do nada, mas elas foram criadas. Criadas por quem? Criadas pelo Senhor. E quando ele salienta de que o significado da criação é uma revelação da relação do homem com Deus, é para que a gente possa acalmar o nosso coração e saber que existe um Senhor que é todo-poderoso, que é soberano, que está acima daquilo que nós entendemos até por vida. Né? Os nossos dias aqui são resumidos. Essa semana a gente falou sobre isso na quarta-feira, na nossa reunião de oração, né? Quando Moisés ele recebe a seguinte instrução do Senhor, olha, sobe esse monte e olha para a terra que eu vou dar aos teus irmãos, porque você, né, por me desobedecer lá nas águas de Meribá, você não vai entrar, os seus dias estão chegando ao final. Quem fala com Moisés é aquele que é o Criador de todas as coisas, e é o mesmo Criador que está no controle das nossas vidas. Meus irmãos, quando a gente passa por uma crise, quando a gente passa por uma enfermidade, quando nós passamos por uma crise financeira, essa pandemia ela tem aumentado substancialmente isso, o número de desempregos, pais e mães de família, pessoas que têm ali o papel de prover as necessidades do lar, ficam impossibilitados de trazer essa provisão. E essa situação é uma situação muito difícil, mas mesmo assim, se você é cristão, você sabe que esse aumento de dificuldades não significa que o Senhor deixou de reinar. Né? E eu preciso, e você precisa, vez e outra, né, até com uma grande frequência, né, a gente olhar para textos que estão exaltando a graça, a glória, a majestade, o poder do Deus a que nós servimos. Porque aí a gente descansa nas suas promessas, descansamos na palavra do Senhor amorosa para conosco. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu estou com vocês, Jesus diz, todos os dias. A gente precisa descansar nisso. Interessante, falando aí no Salmo 93, juntamente com os reis antigos, que eram vestidos com vestimentas adequadas à sua posição, o salmista vai dizer que assim é o Senhor considerado como estando vestido com majestade e força. É muito interessante a gente ver isso. Olha lá, verso 1, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Perceba a grandeza expressa nessas palavras sobre o ser de Deus. A gente precisa descansar nisso. Uma vez, meus irmãos, que o Senhor é o Criador do mundo, então Ele permanece firme para sempre. Estas palavras, o mundo, ele não pode mover-se, eles são repetidas em outras passagens. Né? E quando você tem repetições da palavra do Senhor na Bíblia, é para que essa verdade salte aos nossos olhos. E eu quero ler aqui, por exemplo, para você o Salmo 96:10, onde o salmista diz assim: dizei entre as nações, reina o Senhor, Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Meus irmãos, Deus não carece aqui, Ele não precisa assumir o senhorio como um governante terreno, porque o seu trono, o salmista está dizendo, ele foi estabelecido por toda a eternidade. Olha lá o verso de número 2, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Ele não precisa ser eleito pelo povo
como governantes terrenos. Ele não precisa ser reconhecido por algum feito em um momento específico dos dias atuais, para que a pessoa seja reconhecida como um líder. O Senhor, naturalmente, ele é líder. O Senhor, naturalmente, ele é rei. É o rei dos reis e senhor dos senhores. E a gente precisa descansar sobre isso. O segundo ponto, a segunda lição que eu gostaria de trazer para vocês aqui é o seguinte: no verso 3 e no verso 4 parece que o salmista ele usa a força das águas para demonstrar uma grande verdade. O governo do Senhor, este governo que abrange toda a criação, este governo de Deus estava sobre as águas. Olha lá versos 3 e 4. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. É um quadro gráfico que o salmista está traçando aqui. As ondas poderosas do oceano, elas estão exibindo a sua força, e a tríplice repetição que nós temos aqui, os mares se levantam, realça o poder das águas. Mas o que o salmista está fazendo? Ele está como se ele estivesse pintando um quadro onde a gente olha e o grande artista está ali pintando ondas muito grandes, muito fortes, exaltando assim o poder das águas, né? Só que tem um detalhe, e é o detalhe que o salmista está chamando a atenção, mas sobre eles, sobre essa força, né, das grandes águas, dos poderosos vagalhões do mar, reina o Senhor, que é infinitamente superior do que as forças das águas. Ele reina desde o seu trono nas alturas, e assim como ele pôde acalmar as águas com a sua palavra, a gente vê em outras passagens dos Salmos, também no livro de Jó, ele também pode subjugar toda situação, qualquer inimigo que se levanta contra ele. A gente precisa descansar nisso. Então, traz para os nossos dias, né? Quais são algumas das crises que nós enfrentamos? Uma a gente já está cansado de falar, né? Essa pandemia da Covid. Mas não apenas pandemia da Covid. Tem uma crise de segurança pública, tem uma crise de ordem econômica, né, que muitas vezes abala a nossa vida financeira. Parece que tudo sobe de preço toda hora e a gente fica assim. Tem a crise pessoal e familiar, relacionamentos, né, cada vez mais desgastados, casamentos cada vez mais chegando ao seu fim, né, uma impaciência muitas vezes de matar, né, em relação ao casamento, em relação à vida dentro de casa, né, o home office, né, muitos estão trabalhando dentro de casa, então parece que nesse momento as relações entre a família elas estão também desgastadas, mas a gente precisa entender isso que o salmista está dizendo. Acima de qualquer circunstância, reina o Senhor que é infinitamente superior do que qualquer dificuldade, meus irmãos. A gente precisa resgatar a fé neste Deus grandioso e descansar nele. Mais uma vez eu faço uso de Calvino aqui, olha só o que ele diz. Ele diz o seguinte, que Deus manifesta o seu poder no som dos rios e nas ondas tempestuosas do mar. Está fazendo referência aqui às palavras do Salmo 93, de uma forma calculada com vistas a quê? A excitar o nosso reverente temor. O salmista quer que a gente enxergue um quadro náutico, um mar furioso, para que a gente possa perceber que o poder do Senhor ele é infinitamente maior do que essa crise no meio do mar, né? E ele ainda diz o seguinte, todo o terror dos objetos mencionados equivale a nada quando nós passamos a considerar a majestade de Deus mesmo, tal como ele é no céu. Então é como se você pensasse o seguinte, olha o tamanho da crise da Covid, mas aí você completasse a frase, mas ela não se compara à grandeza do Deus ao qual eu sirvo. É como se você olhasse para uma família que está desestruturada e chegasse à seguinte conclusão, não tem jeito mais para essa família, né? Mas aí você continua a frase, mas o meu Deus ele pode, né, renovar todas as coisas, ele pode trazer vida para um casamento onde a vida esteja cada vez menor, minguando cada vez mais. Ele pode restaurar. Ele pode restaurar uma pessoa fisicamente. Ele tem feito isso. Se você acompanha as reuniões de oração, você tem percebido isso. Ele pode restaurar governos. Ele pode restaurar um coração que está tomado, né, pelo negativismo, um coração que está tomado ali pela idolatria ao dinheiro, pela riqueza, né? É um coração que esteja tomado pelo egoísmo,
né? Ele pode entrar na vida de governantes que estão governando para si mesmos, egoístas, pessoas que estão corrompidas, e ele pode renovar essa pessoa. A gente precisa crer nisso. Que não saia da nossa boca, meus irmãos, a concordância com a frase, não tem mais jeito para as coisas, mas que a gente entenda, eis a oportunidade de dizer, se o meu Deus quiser, ele muda. Se o meu Deus intervir, se ele quiser, ele quebra o coração, como ele quebrou lá no Antigo Testamento o coração do homem mais poderoso da nação do Egito, o Faraó. Ele pode fazer isso. E a gente precisa descansar nisso. E nós temos aqui então a direção do que nós devemos fazer, né, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as tempestades. Né, e o que e qual é essa direção? Focar a nossa atenção na grandeza e na soberania de Deus. Por isso que eu digo mais uma vez, se a gente tem um trecho nos Salmos, do 93 ao 100, onde está sendo exaltada a grandeza do Senhor, a gente precisa fazer uso disso. Ler esse trecho, ler esses Salmos e meditar na grandeza do Deus a quem nós servimos. Também descansar nas promessas desse Deus grandioso. Buscar comunhão com Ele e com o povo no qual Ele nos fez, né, para que a gente possa crescer assim, nesta graça juntos. Entender, meus irmãos, que nada é mais forte, nada é mais poderoso do Deus ao qual nós servimos. Javé, o Deus de Israel, o Deus da palavra, o Deus da Bíblia. O Deus que existe em três pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente precisa descansar nisso. E aí o Salmo vai para o seu final, para o verso de número 5, e nós temos a terceira lição que esse Salmo nos traz. Deus governa sobre o seu povo. Olha só que bênção. Se o governo do Senhor, por um lado, ele está sobre toda a criação, e aí, como nós também vimos na segunda lição, aqui o governo do Senhor está sob qualquer dificuldade, a gente vê também como nós somos abençoados, porque o governo do Senhor está sobre nós, sobre o seu povo. Olha lá o verso 5. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Meus irmãos, o governo de Deus, aqui no verso 5, ele é expresso de outra forma também. O Senhor, o Deus soberano, ele é soberano sobre o seu povo pactual, sobre o povo que desde lá de Gênesis ele escolhe para ser o povo dele. E para este povo, do qual nós fazemos parte, o Senhor entrega estatutos, né, direcionamentos para governarem a vida. Esses estatutos, a palavra do Senhor vai dizer, eles são fidedignos. Depois você lê lá Salmo 19, verso 7. E são também excepcionalmente inabaláveis. É interessante que o texto no hebraico aqui, ele diz que eles são muito firmes, né? Os teus testemunhos são muito firmes, são fidelíssimos. E é interessante aqui também que o rei, ele é também caracterizado por santidade, né? E contudo se condescende em fazer morada com o seu povo. O rei é santo, mas ele decide também morar com nós, com cada um de nós. E a gente precisa entender isso. O tabernáculo que constituía a presença do Senhor no Antigo Testamento era um constante lembrete de Israel da presença, né, do Senhor com eles, do Deus Santo, né, que estava no meio do povo. A percepção última do princípio da presença de Deus com o seu povo será por nós experimentada na morada celestial, naquela cidade santa, onde jamais entrará qualquer coisa pecaminosa ou impura. Por quê? Porque ela será a expressão plena da santidade de Deus. Promessas que temos para nós. Leia lá depois Apocalipse, capítulo 21, na seção do verso 22 a 27, para você perceber o que Deus tem preparado para você, para mim, para nós. Irmãos, essa breve mensagem, ela tem o objetivo de fazer com que o nosso coração descanse, porque nós não servimos a eu vou usar uma expressão aqui, entre aspas, tá? Nós não servimos a um Deus pequeno, um Deus com D minúsculo. Nós não servimos a um Deus meia boca. Nós servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a gente precisa descansar nisso. O povo de Deus às vezes fica assustado demais, abalado demais. Às vezes nós nos entregamos muito, né, ao medo, ao desespero. E é certo que medo faz parte da nossa caminhada. Desespero, às vezes, a gente flerta com ele, mas a gente não deve viver debaixo desse jugo, porque isso é escravidão, e o Senhor veio para que tenhamos uma vida nova, para que tenhamos liberdade.
A gente precisa descansar nisso. Eu gostaria de que você lembrasse daquilo que Paulo vai dizer em Romanos 8,37, eu vou ler aqui para você. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E ainda, o que o apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 2, versos 9 e 10. Vós, porém, sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que Pedro diz agora. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós alcançamos a misericórdia, nós alcançamos o favor do Senhor. Então que a gente possa, nestes próximos dias, descansar, que nós possamos ler estes salmos que engrandecem a presença do Rei Majestoso, né, sobre as nossas vidas, que nós possamos lembrar do Novo Testamento, mostrando, né, esse Deus que se fez homem e habitou entre nós, Jesus Cristo, mostrando a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, que você possa lembrar que Jesus, antes de subir aos céus, ele disse, está lá no Evangelho de João, lá pelos capítulos 14, 15, que ele iria subir, mas que ele enviaria para nós o Consolador, o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo, Deus que habita em nós, e que eu e você possamos descansar nisso. E que no meio de uma geração de pessoas desanimadas, eu e você sejamos sal da terra e luz do mundo. Que eu e você sejamos proclamadores da esperança que está no Rei que habita no coração de cada um de nós. Feche os teus olhos, vamos orar. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que nos lembra, Deus, acerca da Tua beleza, da Tua santidade, da Sua grandeza, Deus. Do Senhor que é maior do que aquilo que nós entendemos por tempo. Do Senhor, ó Pai, que é o Deus soberano, aquele que não precisa de autorização para fazer nada. Aquele, ó Deus, que revelou a nós o que nós precisamos saber do Senhor. E que o Teu povo seja fortalecido, ó Pai, olhando para a Tua grandeza, olhando para a majestade do Senhor, e que possamos descansar e que possamos, ó Deus, ser um refrigério na vida de pessoas que andam cansadas, sobrecarregadas, exaustas. Tem misericórdia e usa-nos para a honra e glória do Teu nome. Em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus, é que oramos. Amém e amém. Que agora, povo do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo estejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, que a gente possa descansar nessa grande verdade, o poder e a majestade do Senhor. Isso é a nossa esperança. Que Deus continue a abençoar a cada um de nós. Reina o Senhor, Todo-Poderoso, a Ele o domínio, a honra e o louvor. Ele é soberano, dirige nossas vidas, pois tudo Ele faz para o bem dos que o amam. A Ti, Senhor, Rendemos glória, o poder, a majestade, o louvor. pois te adoramos em espírito e em verdade.